Olá, amigos, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Moreno e você está ouvindo mais um episódio de Noites Gregas, podcast dedicado aos mitos e às narrativas que herdamos do mundo antigo. Lembro que no site noitesgregas.com.br, para cada episódio haverá material extra, textos, vídeos e áudios de acesso exclusivo para os apoiadores. Aliás, precisamos desse apoio para manter esse projeto no ar. Visite o site noitesgregas.com.br e saiba como você pode ajudar. Lembramos também que temos agora um canal aberto no WhatsApp para receber perguntas sobre o conteúdo que você ouviu. Tem alguma dúvida? Se você é um dos nossos apoiadores, já deve ter recebido por e-mail esse valioso número para se comunicar com o oráculo. No episódio 5, vamos falar de Homero e o seu Olimpo, ou o dono do Olimpo, Homero, e não Zeus como a gente pensa. Por que vamos chamar o Homero de o Senhor do Olimpo? O Senhor do Olimpo deveria ser Zeus, mas aqui há um detalhe fundamental para nós. Para mim, os mitos são sempre criações literárias, como eu disse desde o início. E o Olimpo é uma criação literária genial, assim como os seus ocupantes também são criações literárias. Homero é que fez isso, a partir de, evidentemente, toda a tradição que havia antes dele, que não era pouca, desde a Grécia Antiga. Ele foi dar forma a essa local, o Olimpo, ele foi dar forma aos deuses, como nós vamos ver. Ele é que criou essa linda história que até hoje nos agrada. 2 nomes, aliás, vamos ser justos, tem que aparecer aqui. O Homero, é evidente que é o gigante, e ao seu lado, estatura um pouco menor, com menos talento, o Hesíodo. O Hesíodo era um autor mais simples até que Homero. Todo mundo concorda, mais ou menos, que essa é a dupla que criou a mitologia. Não a religião, mas a mitologia grega. Hesíodo em menor parte e Homero, basicamente. O Homero veio um século antes de Hesíodo, é o que se acredita, já que os dois são personagens que não têm muito registro histórico a seu respeito. O Hesíodo escreve um livro chamado Teogonia, entre os livros outros vários que ele escreve, em que ele tenta organizar a origem dos deuses numa forma sistemática. Ele seria hoje um sistematizador, uma personalidade de quem quer botar uma ordem nas coisas. Então, ele tem um texto curto, quase solene. Ele diz quem nasceu onde, quem é filho de quem é irmão de quem casou com quem. E esse texto da Teogonia lembra um pouco assim, quase aquele texto sóbrio, sucinto, como é o Gênesis da Bíblia, no Velho Testamento. É claro que não seria justo comparar o Hesíodo com Homero em termos de qualidade, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo em termos de intenção, em termos de produto. A experiência, por isso, de quem lê a Teogonia é muito diferente da experiência de quem vai ler a Odisseia ou a Ilíada do Homero. Um autor é literário, Homero, grande ficcionista. O outro autor, ele é mais quase um ensaísta, ele é um legislador da religião. Eu sei que há vários admiradores de Hesíodo, não falo mal do Hesíodo, mas não tem comparação para o que nós queremos. A intenção do Hesíodo é explicar. Ele vai fazer uma espécie de desemaranhamento de tudo aquilo que existia antes, tentando colocar uma lógica, o que é muito difícil, já que nós vimos que há dezenas de regiões na Grécia, dezenas de tradições diferentes, um pouco variáveis, e ele tenta fazer uma versão que lhe agrada a lógica, e que realmente serviu muito para nos organizar em termos da mitologia. Mas, ao contrário do Homero, ele não é um autor de ficção. Ele não dá detalhes, não dá peripécias, ele não dá diálogo entre os personagens. Os personagens na Teogonia não são personagens, eles não têm voz. Ele parece mais um historiador narrando o que aconteceu, como se ele tivesse recebido da musa a informação. Nós nem sabemos o que os deuses pensam para Hesíodo, ele não tem essa pretensão. Para terem uma ideia, a Teogonia tem mais ou menos 1000 linhas, ou 1000 versos, como quiser. E dessas 1000 linhas ou 1000 versos, 3 ou 4 falas diretas existem aí dentro. É um mínimo. Bom, no Homero os deuses falam o tempo todo, discutem, brigam, zombam, fazem bravatas. Eles falam o tempo todo.
Nos 16 mil versos da Ilíada, é claro que eu estou arredondando aqui tanto os versos da Teogonia quanto os versos da Ilíada. Nos 16 mil versos da Ilíada, quase 7 mil, a metade praticamente, são fala direta. A voz deles está presente. Bom, aqui tem uma informação que poderia parecer inútil, apenas vou dizer como dizem nas redes sociais, só que não. Ela parece inútil, mas ela tem um interesse geral. Os 16 mil versos da Ilíada, escritos em papiro, se fosse contínuo, um rolo contínuo, teria 42 metros mais ou menos. Imagina, a Ilíada tem 42 metros. Claro que isso seria impraticável para trabalhar, para ler, por isso que era dividido em rolos, e suspeitamos até hoje que a divisão desses rolos foi exatamente o que ocasionou a divisão da Ilíada em 24 cantos, que seria mais ou menos 24 rolos de papiro. Usando essa comparação métrica, vocês vão trabalhar com a fita métrica, os 1000 versos da Teogonia mediriam no máximo 2,5 metros, um pouco mais da altura de uma porta. Claro que eu não estou comparando só tamanho não é documento, mas principalmente o fato de que com 16 mil versos, Homero tinha tempo, tinha estrada, tinha espaço para desenvolver bem os personagens, para desenvolver bem as situações narrativas. O Hesíodo faz mais um esquema, quase esquemático. A Teogonia, por isso, é útil, mas não há comparação possível. Bom, eu quero repetir o que eu afirmei lá naquele vídeo que está no site, na apresentação do Noites Gregas. Eu respeito, até e uso bastante o trabalho dos pesquisadores que estudam o mito do ponto de vista antropológico, sociológico, etnológico, teológico e vários outros ológicos, como eu disse. Para mim, e aqui em todo esse podcast, o que importa é a construção literária que é o mito. A mitologia, para mim, é a mais fantástica reunião de narrativa que o homem já produziu. Tanto que até hoje nos fascina e fascina instantaneamente a pessoa que primeiro entrar em contato com ela. Já vi isso acontecer em situações assim no interior, junto a uma fazenda, numa roda de peões, contando histórias, e aí chegava a minha vez, e aí o que o professor vai contar? Eu começava a contar, claro, covardia, a Odisseia, e eles, sem nunca ter ouvido falar de Ulisses, nem de Polifemo, nem de Penélope, eles se ligavam instantaneamente à história. Se eu pudesse ter filmado o brilho nos olhos deles, isso valeria muito para esse podcast. Quem fez isso foi Homero. Quem aprecia o prazer da narrativa, como eu, como você, nós temos que dever isso a Homero. Hesíodo, olha, no fundo tem tanta graça quanto ler a árvore genealógica de uma grande família. Tem muita informação, mas não tem nenhum prazer estético. É por isso tudo que Homero vai ser a base desse nosso podcast, como já foi para os gregos antigos. É claro que muitas coisas ele não tratou e nós vamos acrescentar de outros autores, de outros mitólogos, mas quando ele trata de um assunto, mesmo que mais tarde a versão tenha corrido para outro lado, eu sempre vou fazer referência à ideia que estava lá no livro, que se tornou praticamente o livro sagrado dos gregos. Embora eles não tivessem, como nós falamos anteriormente, uma Bíblia ou um Alcorão, o Homero era lido, repetido em praça pública, era o que, na verdade, criou o Olimpo. Ele criou o Olimpo como o Ocidente, imagina. Ele não inventou. Nietzsche é mais radical e diz que Homero inventou para uso próprio aqueles deuses e depois nós herdamos. Ele não inventou, mas ele aproveitou séculos de tradição antes dele. E com aquela criatividade genial que ele tem, ele, vou até usar uma metáfora quase bíblica, ele soprou sobre aquele barro informe e infundiu nos personagens a vida que eles têm até hoje, na nossa imaginação, e que vai perdurar para sempre. Zeus será mencionado daqui a 2000 anos, Troia nunca deixará de cair e Penélope nunca deixará de esperar Odisseu para o reencontro final. No fundo, como qualquer artista, você sabe, ele criou em cima do material já existente. A vida existe, mas sobre ela
Cada um faz o que consegue. Dostoiévski faz alguma coisa, Tchekov faz alguma coisa, e Homero fez isso sobre esse material mitológico que já existia. A religião já existia muito antes de Homero, mas foi ele que começou a mitologia. O Heródoto tem uma opinião, que é uma opinião que nós temos que respeitar, porque uma opinião não chega a ser contemporâneo de Homero ou Hesíodo, ele surge uns 400 anos depois, como ele diz, mas a opinião dele é textualmente a seguinte: há muito nos perguntamos, eu estou lendo Heródoto, há muito nos perguntamos sobre a origem de cada deus, sua forma, sua natureza e se eles existiram o tempo todo. Mas foi, por assim dizer, apenas ontem que os conhecemos. Penso que Homero e Hesíodo, que viveram apenas 400 anos antes de mim, foram os primeiros a explicar como os deuses foram gerados, os primeiros a falar de seus nomes, do culto de cada um, das funções de cada um, e foram eles que nos descreveram a aparência que os deuses tinham. Quer dizer, o Heródoto acredita a Homero e também ao Hesíodo o fato de surgir essa construção luminosa, interessantíssima, que é a mitologia. Os Zeus foi criado, os Zeus que nós conhecemos e admiramos, que vamos ver no próximo episódio, que será dedicado a ele, os Zeus é o Zeus de Homero. O Zeus de Hesíodo está lá também, com suas funções, mas realmente o Zeus, com sua maneira de ser, foi Homero que nos deu. Por exemplo, o Homero aproveitou a saga de Troia, que nós vamos ver depois em vários episódios, e da saga de Troia, que era narrada por vários autores, ele não foi o inventor, ele escolheu uma parte da saga de Troia, ele narra apenas 50 e poucos dias só, 50 e poucos dias bem longe do final da guerra, inclusive. Ele escolheu aquilo ali e tornou Troia imortal, entre outras coisas. Troia nunca mais morrerá por causa de Homero. Tantas cidades foram queimadas, tantas cidades foram destruídas nessa história do Ocidente, mas Troia ficou lendária exatamente por causa de Homero. E ali ele misturou deuses e heróis e homens, gregos e troianos, misturou tudo, e com isso, com os deuses em ação, com os mortais agindo junto com os imortais e interagindo na frente dos nossos olhos, nos permitiu ir compondo mentalmente a imagem de cada um. Ele não descreve exatamente fisicamente, mas ele dá o traço de personalidade. Ele nos põe o Deus falando, o Deus agindo, o Deus comentando. Isso vai criando o personagem que hoje a gente conhece. Há uma célebre cena na Ilíada, é uma deliciosa cena, vai ser assunto nosso quando falarmos de Zeus, em que ele é enganado por sua mulher, Hera. Ela quer intervir na ação da guerra a favor dos gregos, que são os protegidos dela. Ele proibiu qualquer intervenção, e ela, que conhece o marido, sabe o marido que tem, sabe que ele é bastante sensível aos apelos femininos, ela se prepara, usa de todos os seus encantos. Nós vimos isso, está lá no material exclusivo do episódio 1, em que ela se monta toda, ela se veste para matar e seduz os Zeus, muda o curso da guerra, e ele acorda se sentindo bobo. Essa cena, para autores, depois de Homero, é claro, Platão e seus seguidores, era um comportamento inadmissível para um deus, ainda mais um deus supremo. Mudar uma decisão irrecorrível, solene, apenas levado pelo apetite sexual e enganado por uma mulher. E isso dito naquela época, claro, tinha um sentido diferente, até pela posição que a mulher tinha inferior na sociedade, que era uma sociedade nesse ponto bem machista. Os críticos a esse tipo de Deus, e Platão entre eles, condenavam cenas que os deuses choram porque morreu algum do seu protegido, ou porque eles foram feridos. Isso vai acontecer, nós vamos ter deuses feridos na batalha. Do lado dos troianos é o Ares, o deus da guerra, que torce pelos troianos, e Afrodite, os dois são feridos, e vão se queixar, e vão choramingar. Isso é inadmissível. Mas que diabos, diziam esses críticos? São deuses? Ora, deviam estar controlando a ordem cósmica. E parecem almofadinhas que vivem em volta de uma mesa de banquete, bebendo, fazendo intrigas e rindo o tempo todo. E que ao menor percalço começa a se queixar ou a se lamuriar. Então, vários críticos apontavam esse defeito em Homero, que diziam que Homero não devia ser tão lido pela juventude, porque ele mostrava
uma divindade que não mereceria uma prece, ou mereceria um culto ou um rito, que eram fanfarrões até. Bom, que Zeus me perdoe a comparação que eu vou fazer, mas se o Olimpo fosse uma aldeia turística, Hesíodo seria um tour guiado de 2 horas para ver os pontos principais. Enquanto Homero seria uma estada de 30 dias numa casinha alugada do Airbnb, com convivência diária com os locais, conversando na fila do pão ou compartilhando as fofocas picantes com a vizinha, por cima do muro do quintal. Então, nós temos, por isso, uma visão maravilhosa do Olimpo. Por isso que é o Olimpo de Homero. O Homero é que fez esse Olimpo. A imagem que temos de Olimpo é exatamente a que a leitura de Homero nos deu. Uma espécie de acrópole. A acrópole, quem lembra, são aquelas elevações, às vezes muito altas, em Corinto tem quase 500 metros, ou a acrópole de Atenas, onde sempre se construía o núcleo das cidades. Né? Acrópole, acros, alto, polis, cidade. Então, para nós, lendo Homero, o Olimpo seria uma espécie de acrópole com palácios suntuosos, um condomínio de luxo, extremamente luxo, situado lá no alto do Monte Olimpo. Os romanos já depois imaginaram o Olimpo mais alto, mais lá no éter, lá no céu sereno, para subir um pouco mais. Mas para o grego, o pico do Olimpo era inacessível, estava muitas vezes coberto de névoa, então aquele lugar parecia um lugar secreto, ideal para imaginar que ali houvesse a morada dos deuses. Então lá em cima, uma temperatura que era sempre amena, numa eterna primavera, viviam com felicidade os imortais. Essa é a ideia que nós temos do Olimpo. O riso olímpico, porque a ideia é de que no Olimpo se ria o tempo todo. Lá em cima, quem descreve, evidentemente, é a mitologia, não havia neve, nem chuva, nem vento, nem frio. Tanto que perto do topo haveria um altar dedicado ao próprio Zeus e dizem que a calmaria era tanta que os restos das fogueiras em que faziam os sacrifícios, os restos, a cinza, ficavam intactos de um ano para o outro. E que mesmo que se traçassem letras nas cinzas, que era uma espécie de sortilégio, às vezes faziam, e mesmo essas letras traçadas nas cinzas não eram desfeitas ao longo do ano. Além disso, lá em cima também não havia nenhum animal feroz, mas nada que perturbasse a felicidade dos imortais. É um condomínio fechado, de luxo, com portões de ouro maciço. A mais importante construção era, claro, a residência de Zeus, rodeada de outros palácios, onde ficavam os demais deuses, todos construídos de pedra, de bronze, alguns com pisos de mármore, com decorações de ouro. Era a imagem que o Homero tinha, claro, do que seria uma moradia suntuosa. Homero está criando, obviamente, a partir do que ele conhece. E o que ele conhece são aqueles palácios micênicos ou pós-micênicos, que ainda existem alguns resquícios na Grécia hoje. Também fazia parte desse complexo um estábulo, onde ficavam os cavalos divinos. O próprio Pégaso um dia vai morar lá, vai se tornar um preferido de Zeus para carregar os raios que ele carrega. Então é óbvio que, como hoje, era impensável um condomínio sem uma garagem. Então tinha um estábulo também. Notem que eu estou descrevendo o Olimpo como se fosse uma morada humana, porque foi Homero que assim descreveu. E o grande palácio, o Zeus, o palácio central, Casa Grande, tinha uma planta típica dos palácios da época. Um grande salão central, no caso de Zeus era um salão bem grande, um megaron, rodeado de quartos e de pequenas peças de depósito para serviço. Nesse grande salão era necessário que Zeus tivesse um grande salão, porque ele, como o senhor dos deuses, ele recebia os demais deuses. Várias coisas são tratadas em conselho, não é um Zeus completamente autoritário, havia um conselho, e ali também fazia um banquete, festas, festins, os deuses estão sempre festeando, né? Como nós vimos lá no primeiro episódio, rolando o néctar e a ambrosia com que eles se fartavam. Sendo o ponto mais alto do condomínio todo, portanto seria o ponto mais alto do Olimpo e, portanto, seria o ponto mais alto da Grécia, se tinha, eu imagino assim, panoramicamente, uma visão lá de cima do mundo dos homens. Porque essa era a grande diversão dos deuses.
Alguns dizem até que os deuses teriam criado os homens para se divertir. Eu sempre ouço as narrativas e leio imaginando o seguinte, gostaria que você também imaginasse. Imagine que nós estamos na frente de uma tela grande de TV e essa tela é dividida em duas partes. A parte de cima e a parte de baixo. Na parte de cima é o Olimpo. Lá os deuses agem, conversam e falam. Na parte de baixo é a terra, onde os homens vivem, conversam e falam e lutam e morrem. Nós somos os espectadores do que está se passando nessa tela. Então nós assistimos, fascinados, o que está acontecendo aqui no mundo dos homens, e lá em cima, como é que os deuses estão reagindo, o que os deuses estão comentando sobre o que está acontecendo lá embaixo, a promessa de um deles dizendo, vou descer, vou intervir, vou fazer tal coisa. Nós somos espectadores privilegiadíssimos desse teatro, digamos assim, dividido em duas camadas. Isso é o que nós fazemos quando lemos a mitologia. Nós assistimos aos dois mundos interagindo simultaneamente. Então esse é o Olimpo de Homero. Homero fez esse Olimpo. Aliás, um detalhe, desculpem eu lembrar, esse Olimpo não tem nada a ver com a Olimpíada. A Olimpíada tem esse nome porque era feita na cidade de Olímpia, no Peloponeso, né, ali que faziam os jogos de 4 em 4 anos. Talvez até a cidade de Olímpia tenha recebido esse nome por causa do Olimpo, mas não tem nenhuma relação para nós entre Olimpo e Olimpíada. Esse Homero de que eu falei durante todo esse episódio, é bom que vocês tenham em mente que nós não sabemos quantos eram. Essa é uma velha questão que nunca será respondida. É a famosa questão homérica. Uns dizem que era o mesmo escritor, mais velho na Odisseia e mais moço na Ilíada. Outros dizem que eram 2 escritores, um que escreveu a Odisseia, outro que escreveu a Ilíada. Há uma teoria que hoje está desaparecendo aos poucos, que era um conjunto de autores que terminou escrevendo a Ilíada. Cantores rapsódios que juntaram os seus textos e fizeram a Ilíada. Isso está caindo por terra, porque não existe nenhum livro, ainda mais da qualidade da Ilíada, da Odisseia, que tenha sido escrito coletivamente. O George Steiner brincava, o único livro coletivo foi a Bíblia, escrito pela Santíssima Trindade. Teorias existem, a teoria inclusive está no material exclusivo, você pode ver, de que a Odisseia foi escrita por uma mulher. Teoria do Samuel Butler. A Ilíada é uma escrita masculina, diz ele, e a Odisseia é uma escrita feminina. Daí a importância que as mulheres têm no roteiro. Outros dizem que não, que é um homem que entende as mulheres que escreveu a Odisseia. Bom, isso é infinito. Isso é infinito. Isso não vamos entrar nessa discussão porque não nos interessa. Nos interessa exatamente o que foi criado por essa prodigiosa imaginação. Ele colheu o que estava no ar, colheu o ar do tempo, como falam. Freud chama a imaginação étnica. Tudo que se contava, tudo que se falava, ele conseguiu cristalizar e fez a sua obra. Portanto, quando eu falar em Homero, pensem numa abstração. Nós podemos imaginar um rosto para ele, como está no material exclusivo também, como é que é o rosto dele, mas não vamos entrar nessa discussão, existiu, não existiu, foi um ou foram muitos, não importa. A minha teoria, a minha sensação ao ler é que a Ilíada é escrita por uma pessoa, a Odisseia é escrita por outra, mas uma pessoa é autoral. Há várias passagens em que se nota a presença de um autor, de uma cabeça, de uma mente, muito próximos um do outro, talvez até não tempo. Quem escreveu a Odisseia certamente leu a Ilíada, não há dúvida nenhuma, e as duas obras se complementam, como nós vamos ver depois, no seu devido momento. No material exclusivo desse episódio, portanto, você vai ver um vídeo mostrando uma excepcional imagem de Homero reconstituída por um artista coreano. Segundo, você vai ver a teoria do Butler, Samuel Butler, de que a Odisseia teria sido escrita por uma mulher. Diz ele, uma mulher jovem, solteira e voluntariosa. E explica as razões, inclusive chegando a sugerir que ela fosse a Nausicaa. Ela se colocou no livro na figura de Nausicaa. E terceiro, muito interessante, as observações do T.E. Lawrence, famoso Lawrence da Arábia, no cinema o Peter O'Toole, que traduziu a Odisseia
e fez uma espécie de diagnóstico ou de imagem, de dedução de como seria o autor, quais seriam os seus hábitos, sua formação, onde ele viveria, a partir do que ele trabalhou 4 anos na tradução e conseguiu intuir quase como um Sherlock Holmes, como vocês vão ver. E no próximo episódio, vamos começar então a galeria dos deuses do Olimpo, primeiro pelo Zeus, que vai nos ocupar algumas vezes, que é a grande criação de Homero. Até lá! Olá, amigos! Chegamos agora ao 3º ano do Noites Gregas. Já contamos muitas histórias, mas tem muito mais pela frente. Tem toda a Ilíada, a Odisseia, as Metamorfoses de Ovídio e muitas outras coisas. Mas para que a gente consiga seguir em 2023, para produzir esse podcast que nos dá muito prazer, mas também muito trabalho, nós precisamos do apoio de vocês. Acesse noitesgregas.com.br/apoiar. O link está na descrição desse episódio. E veja como você pode ajudar. Um abraço.